como vocês estão? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre refeição livre, quando fazer, por que fazer também, tanto em superávit calórico quanto em déficit calórico, tá? Bom, em superávit calórico a gente tem um pouco mais de liberdade, entre aspas, né? Porque você pode incluir mais refeições livres, desde que você tenha consciência, né? Desde que esteja bem contabilizado. Eu, por exemplo, estou agora em um superávit calórico para ganhar massa muscular e as minhas refeições livres estão sendo contabilizadas no aplicativo, tudo certinho. Eu vou em lugares, maioria dos dias, né? Dos finais de semana, eu vou em lugares que tenham tabela nutricional, que aí eu adiciono no aplicativo tudo e contabilizo nas calorias que eu tenho por semana a mais na minha dieta para comer à vontade ali. Isso eu estou fazendo por conta que é simples, né? Você tá no momento mais favorável para ganhar gordura. É inevitável que você não ganhe, né, gordura com o tempo, desde que tenha as estratégias específicas, né? Tem várias estratégias para minimizar o ganho de gordura, mas com certeza vai haver sim o ganho de gordura, porque você está em superávit calórico. Isso é normal e esperado, tá? É como o corpo funciona, galera. Então você tem essa mais liberdade, né, de fazer mais refeições livres, porque não vai atrapalhar o processo diretamente, ao contrário do déficit calórico que a gente vai explicar, que eu vou explicar depois, que realmente atrapalha diretamente o processo. Aqui não, o que vai acontecer é você ganhar um pouquinho a mais de gordura, né? Só que você tá priorizando outra coisa, como o seu lado psicológico, o seu lado social, né? Esse é o momento para você construir músculos. Você não tá eu sou atleta, né? Tipo assim, eu não estou em preparação, eu não preciso me restringir de nada, eu não tenho uma data limite ali para acabar o meu bulking, né? O meu superávit calórico. Então eu posso sim ter essa liberdade a mais de me socializar, de estar mais aberta para fazer as coisas. Porque daí quando eu entrar em déficit calórico, em preparação, eu vou me restringir um pouco mais, né? Não vou fazer tantas refeições livres, não vou sair tanto de casa. Então, é assim que funciona. Só que, tipo assim, se você fala assim, não quero ganhar gordura, quero minimizar ao máximo o ganho de gordura, é só não fazer refeições livres, tá? Tem que fazer a dieta limpa e tudo mais, constantemente, e retira a refeição livre. Então, como eu falei, a única vantagem é o lado social, né? Pra você sair mais e tudo mais. Outro ponto também que é ruim, né, nessa fase de fazer refeição livre, descontroladamente, ou errar bastante na dieta também, é porque você vai sujar o seu paladar, né? Você não vai conseguir comer a comida da sua dieta se você exagerar nas refeições livres, entendeu? Então, tipo assim, por isso que é bom contabilizar também, ter essa noção de calorias e não extrapolar tanto, porque no outro dia você não vai conseguir comer a comida da sua dieta, então vai atrapalhar todo o processo. Aí sim vai atrapalhar. Agora vamos entrar no déficit calórico. Tem algumas vantagens aqui do déficit calórico, porém vou explicar para vocês primeiro o fato que tem que ter muito cuidado nessa fase, porque senão atrapalha todo o processo, você não vai emagrecer, entendeu? Ou você vai estagnar, ou até pode engordar, tá? Se você exagerar muito nas refeições livres, por exemplo, fazer 2 por semana, fazer 3 por semana, entendeu? Então tem que ter um equilíbrio ali para não atrapalhar os resultados. Então, existem várias maneiras de incrementar uma refeição livre no processo de déficit calórico. Atletas, por exemplo, não costumam fazer muita refeição livre, né? Porque tem pouco tempo de preparação, tem só alguns meses ali, então foca muito no extremo, né? Você tem que secar ao máximo num curto tempo, então refeição livre é tipo 1, 2, em questão de 4 meses, 5 meses, entendeu?
Então são bem poucas mesmo, pouca frequência. Só que pessoas normais pode sim estar fazendo mais refeições livres, tipo uma por semana, desde que é bem controlado também, para não extrapolar. Porque se extrapolar, vai anular todo o que você construiu durante a semana, entendeu? Você teve um déficit calórico durante a semana, você foi lá no final de semana, comeu muito a mais e anulou todas as calorias que estavam em déficit ali, entendeu? Então é questão de matemática todo esse processo. Tem gente também que consegue fazer 2 por semana, desde que a dieta esteja adequada também, tá? Então, se você preferir, por exemplo, comer mais na sua dieta no dia a dia, você vai ter que dar uma restringida na refeição livre. Por exemplo, comer um negocinho só uma vez na semana. Então, você não vai ter essa maior liberdade de comer mais coisas. Mas se você falar assim, quero restringir mais durante a semana, quero diminuir um pouco as calorias, daí você já pode colocar um pouquinho, uma comidinha a mais, né? Um lanche, uma sobremesa, por exemplo, num dia do final de semana. Então, existem várias estratégias para se fazer no déficit calórico. Só que também tem que ter em mente que nesse processo de fazer 1 por semana, 2 por semana, o processo aí vai ser um pouco mais lento, tá? Isso porque é fato, entendeu? Se você restringe completamente a refeição livre, os resultados sim vão vir mais rápido. Só que tem gente que não gosta de se restringir, né? Gosta de sair no final de semana com os amigos, com a família, gosta de ter esses dois lados equilibrados. E eu concordo, se você não é atleta, né? Você pode sim estar fazendo assim, só que tem que ter um pouco mais de paciência para os resultados virem ao longo do tempo. E nesse processo é muito importante também ter consciência, colocar a mão na cabeça, galera, e ver se você está extrapolando nas refeições livres. Isso porque quando a gente vai emagrecendo ao longo do tempo, vai perdendo gordura, os hormônios de fome e saciedade vão se desregulando. Já tem um vídeo aqui no canal que eu gravei, o porquê é difícil seguir uma dieta de emagrecimento. Eu vou deixar aqui nos cards, passando agora para vocês. Se você tiver interesse em saber mais sobre os hormônios, desregulação nesse processo, é só clicar aqui, tá? Então, nesse processo a gente vai sentindo mais fome com o tempo. E se você não tem essa consciência das refeições livres, você vai acabar se levando pela fome e vai exagerar muito e pode até estagnar o processo, entendeu? Às vezes você pode até perder bastante peso, gordura no início, mas depois, quando a fome vai aumentando, você tem que ter muito mais consciência para não extrapolar por conta da fome, tá? Porque senão vai estagnar totalmente o seu processo. E agora vamos falar sobre as vantagens, tá? Temos a vantagem de acelerar o metabolismo e a vantagem psicológica e social. Esse aqui também seria do metabolismo relacionado ao corpo. Quando a gente está em déficit calórico por muito tempo, isso por muito tempo, tá, gente? Não é tipo, em um mês meu metabolismo já reduziu, já ficou lento. Não existe isso, tá, gente? Isso é em questão de atletas, por exemplo. Quando fica tipo meses ali sem comer direito, os estoques de glicogênio vão diminuindo. Então é interessante jogar mais calorias depois de um longo período emagrecendo para acelerar o metabolismo de novo, dar aquele choque e ele responder mais rápido, né? Voltar com tudo. Você pode fazer isso fazendo refeição livre, né? Comendo coisas mais sujas. Não gosto de dizer assim sobre os alimentos, mas são coisas mais sujas, né? Alimentos mais hiperpalatáveis, hipercalóricos. Ou você pode fazer também um refeed, tá? Ou um refeed, que isso seria aumentar as calorias da dieta, mas com alimentos limpos, né? Até da própria dieta também. Incrementar coisas ali a mais calóricas, tipo mel, mais aveia, sabe? Essas coisas que mais carboidratos, mais calóricos, só que limpos.
em vez de você comer um lanche, por exemplo, tá? Um sorvete. Então, galera, esse processo acontece por quê? Quando a gente aumenta as calorias, a gente aumenta carboidratos e aumenta gorduras, né? E esses dois também aumentam proteínas, né? Mas nesse caso aqui, os importantes vão ser carboidrato e gordura. Quando você aumenta esses dois macronutrientes, eles ativam a deiodinase tipo 2, que é uma enzima que converte o hormônio tireoidiano T4 no hormônio tireoidiano T3, que é o mais potente, que acelera mais o metabolismo. Então, ó, o carboidrato, ele ativa a deiodinase tipo 2 diretamente, e a deiodinase tipo 2 ativa T4 em T3. Ele é o mais potente e vai acelerar o metabolismo. Quando também a gente aumenta as calorias, aumenta as gorduras. As gorduras faz a liberação de ácidos biliares, né, para digerir. Esses ácidos biliares ativam o receptor TGR5 lá no fígado. E esse receptor ativa a deiodinase tipo 2, que vai converter T4 em T3 lá na tireoide, né? Os hormônios tireoidianos para acelerar o metabolismo. A gente vê muito esse caso também de acelerar o metabolismo, de secar, né, mais rápido também, quando a pessoa está no processo de emagrecimento e vai aumentando as calorias para entrar em bulking, né, em superávit calórico, vai aumentando as calorias aos poucos, a pessoa vai secando cada vez mais nesse início, né, porque tá mandando mais calorias, o metabolismo tá acelerando, então vai secando sim mais no início do superávit calórico. Isso é bem interessante, eu fiquei bem surpresa quando vi em mim também isso. Outro ponto também é que tem a vantagem psicológica e social, né? Nesse momento de um atleta em preparação, por exemplo, ele se restringe muito, deixa de sair com amigos, com família, né? Porque a maioria dos rolês é sair pra comer. E às vezes não compensa você ir pra um lugar pra ficar vendo as pessoas comerem, sabe? A não ser que seja uma festa, assim, que dá pra você ir, ficar conversando e não ligar pra comida. Enfim, então esse seria o único motivo, assim, mais importante de se fazer no déficit calórico, refeições livres, né? Pra sair com família e tudo mais. E também do lado psicológico, pra melhorar o seu humor, né? A sua disposição. Porque pra quem não sabe, quando a gente tá comendo mais, a gente sim tem um pico de energia maior, né? A gente fica mais disposto, enfim. E como eu tinha falado também, tem a questão do glicogênio, né? Quando a gente aumenta, vai perdendo gordura, os estoques de reservas, né, de energia vão diminuindo, querendo ou não. O glicogênio muscular também é o mais importante pra gente treinar, né? Ter energia pro treino, fazer a força mesmo no treino. Ele vai se esgotando. Então, às vezes, pode ser interessante colocar refeições livres estrategicamente no plano antes de um treino importante da semana, por exemplo. Tipo assim, um atleta. Ou uma pessoa normal também, que é super focada, né? Dá pra fazer assim também. Segunda-feira eu preciso desenvolver muito quadríceps, por exemplo, para minha categoria wellness. Eu treino quadríceps na segunda-feira. Eu posso muito bem colocar estrategicamente uma refeição livre no domingo para reabastecer os meus estoques de glicogênio muscular e treinar no dia seguinte com uma energia muito elevada, né? Vai aumentar muito a energia, a disposição, enfim, vai ser outra coisa. Então é isso, gente. Esses foram os pontos que eu queria trazer para vocês. A gente pode ver que não tem muitas vantagens muito gigantescas, né, de se fazer refeições livres. Mas sim, são vantagens mais relacionadas ao lado social, né, e psicológico. Isso aqui vai ser, se você for querer olhar para acelerar o metabolismo, por exemplo, que é sim uma estratégia muito boa, né? Só que se você for olhar só para esse lado,
você quase nunca vai fazer refeições livres, porque não é rapidamente que o metabolismo diminui, tá? Até porque o metabolismo ele não diminui tanto assim como as pessoas falam, desde que tenha o plano correto, né? Tenha um profissional adequado para escrever a dieta para você, você não vai estagnar em momento algum. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo que uma pessoa me pediu em outro vídeo nos comentários. E se você aí tiver dúvidas também, quiser que eu faça algum tipo de vídeo, é só comentar aqui, deixar aqui nos comentários que eu trago aqui pro canal, tá bom?